No início, era apenas um sonho trazido na bagagem em 1977, quando chegou ao estado do Maranhão a família Sandri. Com a cara e a coragem de gaúchos que não medem esforços para produzir o pão nosso de cada dia, o produtor rural Antídio Sandri se tornou um dos maiores produtores rurais da região de Balsas, especializado nas culturas de soja, milho, arroz e feijão. Aos 77 anos de idade, o produtor vai mais longe ainda e se torna o primeiro maranhense a produzir trigo aqui no estado. Veja agora a história de sucesso do produtor rural Antídio Sandri. A história de sucesso do produtor rural Antídio Sandri, considerado um dos pioneiros da região de Balsas, começou ainda em 1977, quando o produtor deixou sua terra natal e veio morar no estado do Maranhão. No início, apenas um sonho na bagagem trazia a família Sandri para o Cerrado Nordestino, para no futuro promissor se tornassem uma das famílias de maior prestígio do agro maranhense nas culturas de soja, milho, arroz, feijão e agora os primeiros a produzirem trigo no estado do Maranhão. Eu fiquei morando no sertão ali, tinha os vizinhos ali assim, tudo fazia o que podia para nós, né? Ele ia comprar galinha para nós, ele buscava macaxeira para nós, ele fazia tudo, cara. O tal Zé Bilá. E tá até hoje morando aí na beira do rio. Maravilha lá embaixo. Quando residia no Rio Grande do Sul, produzia numa pequena área de 15 hectares. Mas o patrimônio da família era em torno de 81 hectares. E foi com a cara e a coragem de gaúcho desbravador que o produtor rural acabou convencendo toda a família a vir para o Nordeste. No primeiro ano nós viemos 2 irmãos, eu e outro meu irmão, que fizemos aqui, e os outros 2 ficaram lá. Aí no ano seguinte veio todo mundo. Quando chegaram em Balsas, a família comprou uma área de 813 hectares, 10 vezes mais que as terras que possuía lá no sul do país. O único problema era a adaptação a um lugar que não tinha nada, somente o chapadão em meio ao Cerrado Maranhense. Quando nós chegamos, tinha um barraco de palha, nós ficamos morando embaixo do barraco de palha lá. E daí ficamos um ano ali assim, depois fizemos uma casa de madeira cerada. Aí nós fizemos soalho de madeira, parede, 23 pessoas dentro daquele barraco para dormir de noite. No soalho, por tudo, cama alguma, no soalho com o colchão, era aquela... Mas foi legal, a minha mãe sempre junto, que dava uma força, uma segurança, todo mundo respeitava ela, né? Criança chata, criança brincando, todos chorando, era aquela coisa, né? Mas foi feliz, foi legal. Com a receptividade do povo maranhense que eles acolheram de braços abertos, a família não perdeu tempo e demonstraram para que vieram ao Maranhão. Plantemos e colhemos cheio, toda a região no ano seguinte foi muito boa. Dos 803 hectares, o primeiro passo foi buscar as linhas de financiamento para investirem em 140 hectares. E foi aí que tudo começou. Vendemos bem, paguemos o banco antes de vencer o prazo. Aí foi que nós fizemos nossa média com o banco, nossa credibilidade, que está até hoje, né? Até hoje nós temos a liberdade, o meu cartão de crédito sempre foi o mesmo, a minha conta corrente sempre foi o mesmo, o Banco do Brasil. Então esse é o orgulho da gente, porque não perdeu credibilidade nunca. Mesmo ouvindo do sertanejo que nessa terra nada produzia, a família foi a primeira a acreditar no forte potencial da soja em escala comercial. Na região já havia áreas de experimentos e o produtor queria ir mais longe. Mas não tinha as variedades especiais para a região ainda, que daí no ano 80 que a Embrapa lançou essa variedade, que era tropical, que nós conseguimos plantar dele. Aí plantei 30 hectares, foi uma colheita boa, paguei uma conta, sobrou metade da produção. Não tinha inseto, não tinha praga, não tinha nada para atrapalhar. Depois dos grandes investimentos na produção tecnológica de grãos, de soja, milho, arroz e feijão, o produtor Antídio Sandri, que você acompanhou nessa reportagem do bloco anterior, mais uma vez sai na frente
e estar produzindo trigo em pleno Cerrado maranhense. Veja a reportagem. Com o passar dos anos, a Fazenda Reunidas, onde tudo começou, passou a ser modelo de produção sustentável. Produz de inverno a verão e chega até 4 safras por ano, um marco histórico no país. Só de pivô, são cerca de 805 hectares em produção contínua. 2 tanques reservatórios e energia solar com 3.184 placas que garante todo o consumo dos 8 pivôs. Consolidado na produção sustentável de grãos e elevando o nome da região sul do estado a patamares invejáveis, o estado passou a atrair novos investidores e produtores de várias partes do país. E em tão pouco tempo se tornou um dos maiores produtores do Nordeste do Brasil, com mais de 1 milhão de hectares de soja e um dos maiores produtores de milho e algodão no Nordeste. Por ser um dos primeiros a acreditar no potencial agrícola da região na produção de grãos, o produtor aos 77 anos de idade vai mais longe ainda. O que outra hora se observava e via somente nos estados do sul do país ou em países como a Argentina, por exemplo, aqui em Balsas o trigo já é uma realidade. Essa fazenda, por exemplo, a 30 quilômetros da sede do município, está investindo em 115 hectares de pivô irrigado e os resultados são surpreendentes. Nesse pivô de 115 hectares, o produtor está investindo na produção de trigo. Originário de regiões frias, o Maranhão é o terceiro estado do Nordeste a acreditar na cultura do cereal. O primeiro foi o estado da Bahia, seguido do Ceará. Plantado há 38 dias, a germinação do trigo está acima do esperado pelo produtor. Seu Antídio Sandri nos conta como surgiu a ideia de investir na produção de trigo. Nossos tipos de comer e coisa aqui, nós não achávamos farinha de trigo. Aí quando tinha conseguiu um padeiro que fez aí assim, daí nós levava a lenha para ele fazer o pão, mas ele tinha que vender para nós a farinha. Né? Então todas essas coisinhas que vêm atrapalhando que nossa vida naquele tempo, que hoje o Brasil inteiro consome pão, né? Isso é normal. Mas naquele tempo era muito pouco, não tinha padaria, não tinha pão, não tinha farinha, não tinha nada. O primeiro trigo do mundo, né, no Egito, e é quente, né? Então eles que fizeram, o sul, a região sul fizeram uma adaptação para poder produzir no gelo, no frio. E agora faz outro para que estava no Egito naquele tempo já podia ter vindo aqui, né? Principal produto para a produção de pão, bolo e cerveja, a safra brasileira de trigo deve ser recorde em 2021. De acordo com a projeção, a colheita deve alcançar 7,625 milhões de toneladas nessa safra. Segundo o produtor, não é difícil investir nessa cultura. O produtor que já tem o mínimo de conhecimento só precisa estar atento a algumas características, desde o preparo do solo aos tratos culturais, e utilizar como rotação de cultura numa segunda safra. A melhor coisa que nós podemos fazer de rotação de cultura seria com o trigo mesmo. E, por exemplo, o ciclo dele é muito pequeno, aí vai dar para nós fazer safrinha, não precisa nem ser no pivô. A desenvoltura do projeto está sendo acompanhado de perto por técnicos da Embrapa e produtores especializados na cultura. Segundo eles, a região tem potencial para produzir trigo até para exportação. Esse que veio, que é da Embrapa, veio de Passo Fundo, mora em Passo Fundo, veio aqui. Veio lá em Luiz Eduardo e passou aqui para ver o nosso trigo. E esse outro mora em Maringá e ele produz semente. Veio aqui também. Agora veio o agrônomo também lá do Ceará, Fortaleza, que é o que está dando assistência para nós aqui. Veio também, os 3 vieram aqui para ver. Acharam que é o futuro seguro. Muito futuro aqui, para nós abastecer o Brasil inteiro. O Brasil só produz 50% da produção do consumo brasileiro e nós temos que importar o restante.
E eles disseram que vocês, em vez de nós importar trigo, nós vamos vender, vamos exportar. Pode ficar tranquilo que aqui vai dar trigo muito bom. Por ser uma cultura parecida com a cultura do arroz, o combate às pragas não requer muito investimento, como explica o produtor. O único que tem aqui é uma lagartazinha que apareceu no começo, foi passado um defensivo aqui assim para poder controlar, mas hoje está limpinho, não tem nada de errado aqui. O plantio é outro detalhe importante para os investimentos. Por ser uma área experimental, foi utilizada a plantadeira de soja com algumas adaptações. O espaçamento é diferente das demais culturas. Enquanto a soja são 30 sementes por metro quadrado, o trigo chega a 400 sementes. Plantei com a plantadeira mesmo de plantar soja. Só que teve que passar 3 vezes. Atravessar para um lado, atravessar para o outro, porque a plantadeira de soja planta poucos grãos de semente que ela larga. E aqui assim, o trigo, a meta deles é plantar 400 plantas por metro quadrado. Então daí tem que passar 4 vezes, 3, 4 vezes para poder. Foi muita semente, nesse pivô aqui de 115 hectares, eles trouxeram 16 toneladas de semente. Já a colheita é utilizada a mesma máquina colhedora de grãos, com algumas adaptações. Para colher a mesma colhedeira de colher soja, a mesma só a regulagem que se faz. Colhe o trigo, colhe o arroz, colhe o feijão, colhe tudo a mesma colhedeira. O entusiasmo do produtor é tão grande que, pela experiência que tem, espera colher cerca de 6 toneladas por hectare, bem superior às regiões tradicionais do país. Que o ciclo nosso daqui com o Rio Grande do Sul tem trigo que chega a levar 160 dias. E nós aqui vamos fazer com a metade do ciclo. E a produção também diz que nós podemos chegar a 6 toneladas por hectare aqui. Vamos ver, deixa quando chegar a primeira colheita que a gente vai começar a ver, né? Superior a regiões tradicionais. Estão dizendo sim, porque a gente dizia que a tradição, que é o lugar de plantar trigo, é o sul por causa do frio, em vez aqui, estão achando que vai produzir muito mais, pelo que eles vieram saber do clima, da temperatura, da quantia que chove, da altitude do chão, tudo dá igual do Ceará que estão colhendo lá.